Oiê, pra quem não me conhece, eu me chamo Emma. Bom, gente, olha esse cenário que bonitinho, tá? E no vídeo de hoje, como alguns de vocês devem saber, é tu pelo meu sketchbook, porque eu postei na aba comunidade e o tu pelo sketchbook ganhou, né? Então, né, fazer o quê? Tem que fazer. Então chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Como esse foi meu primeiro sketchbook, eu não sabia como decorar, então por isso que ele é todo assim, todo sem graça e tchonga por fora. Por dentro tem um adesivo que eu tinha colado por fora, mas aí depois eu colei por dentro porque não tava mais colando por causa que era tipo uma borracha, aquilo dali, essa capa é meio uma borracha. O primeiro desenho foi tipo uma paisagem, eu não decorei nem nada por dentro desse caderno, gente, só meti uma paisagem ali e foi feito com um lápis ainda por cima e minha assinatura mudou bastante, olha ali tá escrito Manuzinha. Hoje em dia a minha assinatura é o nome do meu canal. Nesse segundo desenho, é um desenho do meu personagem Kazuki e de uma personagem de uma outra pessoa, que eu desenhei eles dois juntos porque eu achei que ficou muito bonitinho. O nome dessa personagem que eu desenhei é Yuna, que não é minha personagem, é uma personagem de outra pessoa, e o meu personagem Kazuki, que tipo assim, eu achei que ficou muito fofo esse desenho, mesmo eu não gostando dele hoje em dia, vendo muitos defeitos, eu gostei bastante e talvez eu refaça ele se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem também não vou refazer nada não. Esse aqui foi um personagem que eu fiz de mundo torágio. Ele é uma pitaia e eu achei que ficou muito bonitinho. Eu queria muito fazer um personagem de mundo torágio, então eu fiz uma pitaia porque, sei lá, quase ninguém tinha o ser de pitaia naquela época que eu desenhei. Esse aqui foi um desenho de um gatinho que era pra ser meu gato. O nome do meu gato é Kraujo, gente. E esse gato aí não ficou nada a ver com o meu gato. A câmera embaçou, não tava focando, mas enfim. Era pra ser meu gato. Aí já não foi exatamente um desenho, foi um estudo de olhos, porque eu tava aprendendo a desenhar olhos ainda. E eu fiz esse estudo aí, tem um monte de coisa escrita, a câmera não focou, né? Que câmera horrível, né? Que triste. E logo depois desse tem um estudo de boca, gente. Sim, gente, eu tava estudando tudo no mesmo dia, porque eu queria fazer anotações, porque eu tava mexendo a própria, né? Mas também não focou a câmera aí, né? Obviamente. A próxima era pra ser um estudo de nariz, só que eu acabei não fazendo e ficou em branco ali, escrito nariz ali em cima e tudo em branco. O próximo desenho foi um desenho que eu passei pro digital, eu não sei se eu tenho aquele aí aqui ainda, se tiver vai estar aparecendo aí na câmera, gente. E eu até que gostei bastante desse desenho, mas com certeza mudaria muita coisa. Gente, se vocês quiserem que eu grave um vídeo refazendo meus desenhos, deixa o like aí, comenta, qualquer coisa assim, só pra me ajudar aí. E esse personagem veio de uma pessoa aleatória do TikTok, que eu vi lá um vídeo e fiz um desenho do personagem e tá aí o @ escrito. E se vocês quiserem ver, vai lá, mas tipo assim, nada demais, né? Mas foi isso aí. O próximo desenho eram os desenhos de mão aí, ó, pra vocês verem. Que eu tava tentando desenhar a mão, mas tipo assim, não estava dando muito certo, não estava ficando do jeito que eu queria. Mas eu usei a referência da minha própria mão. Aí foi um desenho que eu não terminei por óbvios motivos, né? Um desenho tudo coisa aí. Eu não gostei, ficou muito largo, a cabeça ficou pequena e sei lá, não gostei. Esse desenho aí foi bem legalzinho de fazer, porque era pra ser um palhaço. Ali do lado tá escrito Michel, mas eu não sei se dá pra ver na câmera, eu acho que não. Eu acho que não dá pra ver na câmera, calma aí. Ó, tá dando pra ver, gente? Não sei se tá dando pra ver, mas enfim. Isso daí foi quando meus lápis de cor chegaram. Eu queria pintar, mas depois eu me arrependi de ter me dado esse desenho, porque eu achei horrível e provavelmente eu vou refazer ele. Eu vou refazer um monte de desenho que tá aí nesse sketch, pelo visto, tá, gente? Esse daí é meu personagem Kira, e eu já refiz esse desenho uma vez, mas provavelmente eu vou refazer de novo, porque eu também não gostei do outro resultado, então provavelmente eu vou refazer e vocês vão ter vídeo disso, tá, gente? Tem um monte de desenho que eu quero refazer nesse sketchbook, eu posso fazer até uma série recriando desenhos do meu sketch. Eu posso fazer até essa série se vocês quiserem, porque eu quero refazer um monte de desenho, gente. Esse daí foi outro desenho do Kira, só que eu acho que ele ficou meio afeminado, sabe? Só meio. Ele ficou parecendo uma mulher, sei lá, mas eu gostei bastante desse desenho. Eu ainda tava aprendendo a usar os marcadores nessa época, que foi quando bem chegou, bem dizer em maio, gente, por aí. Nesse próximo desenho, a ideia era desenhar o Ted, só que eu acabei não gostando e criei um personagem aleatório, mudei as cores e é praticamente o Ted na forma humana, né? E eu gostei bastante até que desse desenho, foi bem diferente de fazer.
Aqui eu tava tentando desenhar um braço anatômico, mas sei lá, não deu muito certo, não ficou muito bonito. Hoje em dia talvez eu faça melhor que isso, ou não, né? Ou talvez eu tenha piorado, mas enfim. Aqui tem um desenho do Kazuki sem blusa, nada realista, tá, gente? Porque, sei lá, não gostei muito. Mas enfim, a câmera não focou direito, mas eu acho que dá pra ver. Isso foi bem no comecinho de quando eu comecei a desenhar, então não tá muito bonito, não tá anatômico. Então, né, tá explicado. Aqui eu tava desenhando umas coisas aleatórias quando tava no TED, boca, olho, nariz, um rostinho. Mas porque eu tava no TED e queria rabiscar alguma coisa, então fui fazendo isso daí de caneta. Esse design que vocês estão vendo é a roupinha do Kazuki, só que ele vai ser de outro personagem, porque eu não uso ele no Kazuki, não combina com o Kazuki. Então vai ser o design de outro personagem aí que vocês vão ver só mais pra frente. Aí ia ser um desenho meu e de uma amiga, só que no final eu não gostei muito. A que tá pintada era pra ser eu e a que não tá era pra ser essa amiga. Então eu não gostei muito e foi isso, eu não terminei, foi isso que aconteceu. Esse daí já era um desenho de uma cruz e embaixo tá escrito amor, minha mão na cruz. Muito bonitinho, né, gente, esse desenho. E não gostei muito, provavelmente eu vou refazer esse desenho, mas eu gostei bastante, tá? Não é que eu não gostei, é só que eu quero refazer porque tem uns detalhes ali que eu não gostei. Então vou fazer de novo. Isso daí era pra ser outro ok de monturagem, mas eu desisti de fazer pela 1000ª vez, porque eu já desenhei um monte de personagens de monturagem e nunca usei nenhum, pra falar a verdade. Nunca usei nenhum deles. Aí era pra praticamente ser aquele mesmo personagem do palhaço lá, o Michel, mas não ficou igual, então não gostei. É vida complicada, né? Mas tá parecido, dá pra falar que é ele. Aí eu tentei de novo, que ficou um pouco mais parecido, mas eu não gosto desses olhos que eu desenhei neles, tá, gente? Eu tenho que aprender. Quer dizer, eu já sei desenhar olhos hoje em dia, eu desenho bem melhor do que isso. Então eu posso até refazer, né? Mas esse daí eu não vou refazer só o do palhaço mesmo e os que eu falei que ia refazer. Aí é um olho que eu desenhei na escola, provavelmente, porque na escola eu gosto de ficar desenhando o olho por algum motivo. Então provavelmente eu fiz na escola. Isso daí eu tava bem, tipo assim, querendo fazer uma coisa bem triste, bem nada a ver, sabe, gente? Porque às vezes eu sou meio exagerada e quero fazer umas coisas mal nada a ver. Aí era um desenho de bocas, mas não sei se tá dando pra ver na câmera. Eu acho que não está dando pra ver, mas tipo assim, era um desenho de bocas que eu tava fazendo no mó aleatório. Ai, gente, e esse daí foi o desenho do Haruki, o meu primeiro desenho do Haruki, o único também, porque depois disso eu não desenhei mais ele, eu vou mostrar aqui na tela. E sim, gente, eu passei pro tradicional e provavelmente eu pretendo refazer esse desenho, porque tem muita coisa ali que eu não gostei, quer dizer, eu gostei na época, mas hoje em dia eu acho muito erro aí. E aqui minha assinatura já mudou, gente, lembra no começo do vídeo que eu tinha mostrado a assinatura? Então, ali já mudou, já é outra assinatura, minha assinatura atual. Aí eu ia passar pro digital, só que eu não gostei, desisti, a perna ficou muito pequena e ficou mal nada a ver, aí eu desisti de fazer e não fiz. Foi isso que aconteceu aí com esse desenho, com esse esboço. Uma cabeça aleatória flutuando no meio do nada, no papel ali, gastando folha à toa. E esse desenho aí foi um desenho de uma amiga minha da escola, que eu fiz na escola mesmo. E não ficou tão parecido assim com ela não, gente. Não ficou parecida, mas eu tentei, gente. Aí esse desenho aí eu também tenho no digital. É um desenho do Kazuki de vestido, vou mostrar aqui na tela. Eu gostei bem mais do papel do que no digital. Eu achei que ficou bem mais bonitinho no papel. Esse desenho aí era pra um gachatoki, gente, só que eu acabei não postando. E foi isso que aconteceu aí, ficou aí no meu sketchbook, porque eu não postei. Esse desenho aí eu gostei bastante, foi lindo, maravilhoso, um dos melhores desenhos que eu já fiz na minha vida. Então se vocês não gostarem, eu vou ficar muito triste porque eu amei esse desenho, tá, gente? Portanto, que na próxima folha que eu vou mostrar aí, eu refiz esse desenho, mas tipo assim, eu desisti porque ficou horrível. Foi uma mera cópia, né? Uma mera cópia, porque tipo assim, não chegou aos pés do desenho, do primeiro desenho. Esse olho de cima eu fiz na escola, porque eu tinha feito na mesa. Eu fiquei com inveja que na mesa ficou melhor. E aí eu fui lá e refiz no caderno e não ficou bom, igual ficou na mesa. Na mesa ficou bem melhor. Então, gente, não rabisquem a mesa, porque não é vocês que limpam, tá? Não façam isso. Outros olhos que provavelmente eu também desenhei na escola, porque eu só desenhava olho em escola. Em casa eu nem desenhava direito, né? Então não tem nem como falar que eu desenhei isso daí em casa.
Aí eu desenhei uma florzinha na escola também. Tudo, a metade das coisas que eu desenhei foi na escola. Nem dá pra ver direito na câmera a florzinha, mas dá uma florzinha, tá, gente? Esse desenho aí foi um desenho que eu fiz da minha amiga, tá? A gente ficou muito orgulhosa desse desenho. Eu gostei bastante, achei que foi bastante parecido com ela. E eu gostei muito, muito mesmo desse desenho. Foi um dos melhores que eu já fiz. Esse aí é meu personagem Luca, que provavelmente eu não gostei por causa do que eu resolvi pintar e não ficou do jeito que eu queria. Eu tava pintando com lápis de cor, porque eu falei, não, tem que aprender a pintar com lápis de cor, tem que usar lápis de cor. Comprei lápis de cor pra quê? Pra nada? Acabei que eu estraguei o desenho e não gostei dele. Mas esse é meu personagem Luca, que eu nunca desenhei no digital, mas em breve vocês vão ver. Esse aí, gente, era pra ser um corpo feminino que eu estava tentando desenhar, mas no final eu não gostei muito. E então eu nem vou falar que ia refazer, né? Isso daí eu nem sei o que eu tava fazendo. Eu tava meio aleatório, eu fiz um quadrado e um bagulho ali dentro, mas nada a ver. Desenhando formas, gente. Vocês têm que estudar formas, que é o fundamento básico do desenho, gente. Se você não souber isso daí, você não sabe nada. Zoeira, gente. Mas os principais são quadrados, cilindros e círculos. É os principais que vocês têm que estudar, porque é os que você mais usa. Mas depende também do que você vai desenhar, né? É bom vocês saberem todos, mas os principais são esse aí. Nessa vibe, eu tava tentando fazer aquela técnica de desenhar a cabeça com caixa. Deu pra ver aí que eu não gostei, sabe? Eu nem terminei o desenho, nem me esforcei em terminar, porque eu não gostei. E aí, mais um desenho de mão, né? Porque deu pra ver que eu tenho bastante dificuldade em mão, então eu tenho que ficar desenhando direto mão. Mão, tudo é mão, gente. Tem que desenhar mão, porque senão eu não aprendo. E aí temos outra cabeça flutuante no meio de uma folha, só pra gastar folha, né, gente? É incrível. Aí eu vou lá, ao invés de apagar, eu passo a folha. Aí era um desenho de cilindro aleatório, então nada com nada. Aí era um desenho de corpo feminino que eu desisti por causa desse braço aí, gente. Então eu acabei desistindo de fazer esse desenho. Aí era um desenho de estudo de gestual, que eu não vou mostrar, até porque, né, bem complicado. Aqui era pra ser um desenho da minha amiga, que é a mesma que eu mostrei lá naquela hora. Só que não gostei, não terminei, por causa do cabelo que não ficou igual, não ficou nada igual. E aí eu desisti de fazer ele. Isso aí era pra ser um personagem de braço aberto, mas tipo assim, desisti de fazer no meio do caminho, não gostei e desisti, como sempre, né, gente? Eu gastando folha à toa. Aí, gente, foi pro desenho de um chibi que eu tenho, passei pro digital, tá aqui, ó, vou mostrar na tela. Eu fiz pra poder fazer esse desenho aí, porque eu não tava conseguindo fazer no digital, então eu fiz no tradicional mesmo. E aí, acabou os desenhos, foram 3 folhinhas ali que sobraram, que provavelmente eu não vou usar pra nada, então foi esse o tudo pelo meu sketchbook, né, gente? Meu lindo sketchbook que está acabado, que eu nunca mais quero abrir ele, eu não quero olhar na cara desse sketchbook, gente. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Aí uma recomendação do último vídeo pra você ver, hein? Não perde!